Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja. Que a nossa fé, sempre alicerçada pelo conhecimento da doutrina espírita, sempre alicerçada pelo conhecimento do Evangelho, à luz do Consolador, nos fortaleça hoje, sempre e cada vez mais. Antes de iniciar, eu queria agradecer o convite que nos foi feito para rever essa casa, rever amigos, receber esse carinho toda vez que a gente vem aqui, porque parece que é esse carinho que recarrega as baterias do coração, né? E para poder compartilhar um pouquinho do muito pouquinho que nós sabemos sobre doutrina espírita. Ninguém pode se dizer um especialista nessa doutrina. Então a gente vem para compartilhar um pouquinho do praticamente nada que nós sabemos sobre o Consolador prometido. Promessa feita por Jesus, registrada pelo evangelista João no capítulo 14, entre os versículos 15 e 16, quando Jesus nos diz que se nós o amássemos, observaríamos os seus mandamentos. Ele rogaria ao Pai, e o Pai nos daria outro Consolador. Então, bendita a doutrina espírita que nos reúne hoje. Como vocês estão vendo lá na projeção, a gente gostaria de conversar um pouquinho sobre a parábola do semeador. Sempre tentando tirar dos textos produzidos pelos evangelistas a respeito da vida de Jesus uma lição moral. Porque do que serviria o evangelho, se não para alterar a nossa conduta e acelerar a nossa caminhada na direção de Deus? É nesse sentido que a gente gostaria de olhar para essa parábola na noite de hoje. Dando uma olhada no texto que foi registrado pelo evangelista Mateus no capítulo 13, entre os versículos 3 e 9, e também registrada por Marcos no capítulo 4 e Lucas no capítulo 8, onde Jesus vai nos dizer que eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte das sementes, evidentemente, caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Outra parte caiu sobre solo pedregoso, onde não havia muita terra, e brotou imediatamente, por não haver profundidade de terra. Raiando o sol, foi crestada, foi queimada, e por não ter raiz, ressecou-se. E Jesus encerra dizendo que outra parte caiu sobre os espinheiros, os espinhos subiram e a sufocaram. Outra parte caiu sobre terra boa e dava fruto. Uma 100, outra 60, outra 30. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. E toda vez que eu leio esse versículo, citado mais de uma vez por Jesus, quem tem ouvidos de ouvir, ouça, eu me lembro de Allan Kardec comentando esse versículo, esse trechinho, essa expressão judaica em um evangelho segundo o Espiritismo. Às vezes a gente fica perguntando o que significa quem tem ouvidos ouça, quem tem olhos de ver veja. Kardec nos explicou isso no evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que essa colocação, ela quer dizer aquele que estiver maduro, entenda. Vejamos que Kardec já interpretou esse trechinho para a gente no evangelho, e às vezes a gente não tem a maturidade para entender que ele está interpretando. Então está lá no Evangelho segundo o Espiritismo registrado. Percebamos que a parábola ela tem 3 elementos principais. Nós vamos discutir com o máximo que a gente conseguir os 3, máximo de profundidade possível. Os 3 principais elementos da parábola são: quem me ajuda? O semeador. E esse? A semente. E esse? O solo, nos mais variados tipos que Jesus narrou durante a parábola. Vamos entender isso de forma mais profunda. Quem é o semeador, gente? Quem me ajuda? Um de cada vez, senão eu não entendo. Vocês falam tudo ao mesmo tempo? Quem é o semeador? Nós temos tendência a dizer que é Jesus. Mas o benfeitor André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, primeiro capítulo, que ele chamou de Fluido Cósmico, nos deu uma dica para a gente interpretar isso de uma forma assim, mais lógica, e a gente não percebeu. Porque nós espíritas, graças a Deus, estamos entrando assim bem de cabeça no estudo dos textos, e a gente já aprendeu a pegar o texto e fazer o que lá em Minas Gerais eles chamam de miudinho. Ler frase por frase, entendendo a consequência de cada frase, consequência doutrinária, consequência moral. Só que às vezes nós perdemos a capacidade de tirar a lupa, entre aspas, de diminuir o zoom e olhar o conjunto.
Vamos olhar para esse texto de André Luiz no conjunto, para ver se ele nos dá uma dica. Quando ele falou em cocriação em plano maior, ele vai dizer que nessa substância original, que é o fluido cósmico, operam as inteligências divinas a ele agregadas, extraindo desse hálito espiritual os celeiros de energia com que constroem os sistemas na imensidade, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Ele está dizendo que esses espíritos elevadíssimos do nível de Jesus usam o fluido cósmico para criar. Me ajuda agora. Simbolicamente, isso é uma semeadura? Sim ou não? Toda ação é uma semeadura. Então eles estão semeando? A semeadura deles nesse caso é o quê? Manipular fluido cósmico com a mente, com o pensamento. Mas André Luiz trabalhou também com o conceito de cocriação em plano menor, dizendo que em análogo alicerce, o mesmo fenômeno de manipulação de fluido cósmico pela mente, as inteligências humanas que ombreiam conosco, no nosso nível evolutivo, utilizam o mesmo fluido cósmico para a cocriação em plano menor. Essa cocriação em plano menor também pode ser chamada de semeadura? Sim ou não? Então é só Jesus que semeia? A que conclusão a gente chega sem medo de errar? Todo espírito semeia. Inclusive nós? Inclusive nós. Sem medo de errar, somos semeadores, evidentemente, cada um no seu nível evolutivo. Mas e Jesus, André? Qual a função? Nós podemos dizer tranquilamente que Jesus é o semeador por excelência. Jesus é o semeador que não erra. Não tem chance de uma semente lançada por Jesus ser de má qualidade. Já as nossas, né? Às vezes são boas, às vezes nem tanto, não é assim? Pois é, Jesus é o semeador por excelência, ok? Portanto, sugestão de amigo, não se preocupe com o futuro de Jesus. Jesus é um Cristo, um espírito elevadíssimo, só planta coisas boas, está em plena sintonia com Deus, tanto que ele vai dizer no Evangelho, o Pai e eu somos um. No livro Consolador, Emmanuel nos ajuda a interpretar essa colocação, dizendo que ela reflete, ou que Jesus queria dizer, refletir, comentar, a perfeita sintonia de um Cristo, de um espírito do nível crístico, com Deus. Não nos preocupemos com o futuro de Jesus. O futuro de Jesus é promissor. Nós temos que nos preocupar com a nossa semeadura. Sabe por quê? Porque o nosso futuro depende dela. O espírita, com todo o conhecimento, com todo o conhecimento que nós temos, não pode dizer que tem medo do futuro. Porque nós temos medo do desconhecido e o futuro não é desconhecido. Em linhas gerais, o futuro de cada um de nós está sendo plantado agora. Ele vai ser o que nós estivermos fazendo, ou ele vai ser consequência do que nós estamos fazendo agora. Então nós não podemos ter medo do futuro. E se as nossas ações, jogando para a parábola, se as nossas sementes são boas, se a nossa semeadura está melhorando, por que nós temos medo do futuro, gente? Qual o motivo da ansiedade se a gente está se melhorando? Se nós estamos colhendo da forma mais resignada possível o plantio equivocado do passado e já estamos replantando, plantando melhor, mais esclarecidos pelo Evangelho e pela doutrina espírita. Então é necessário nos preocuparmos com a nossa semente, com a nossa semeadura, com as nossas ações, porque o nosso futuro depende dela. E se a gente quiser, no futuro, ter cada vez menos momentos de dor, momentos de sofrimento, momentos de aflição, é a hora de plantar a felicidade agora. Nosso futuro está sendo construído. Esse processo está nas nossas mãos. Vamos ver se eu consigo passar esse vídeo. São crianças próximas dos seus ídolos no futebol. Olha a cara do menino ao lado do Ibrahimovic. Esse jogador eu não sei quem é, mas ele tocou no rosto do menino, olha a cara do menino. Eto'o, Samuel Eto'o, saindo da concentração, Copa de 2014 no Brasil, ele é chamado por uma criança, ele vai lá abraçá-la. Percebam que um pouco mais à frente no vídeo, o próprio Eto'o
se emociona, quer ver? Presta atenção agora, olha que ele soltar o abraço. Como que ele vai disfarçar para ninguém perceber que ele está emocionado. Olha lá, viram? Esse menino está pedindo a camisa de um zagueiro do Barcelona chamado Piqué. Ruim que dói. Vamos ver a emoção do menino perto do ídolo dele. Olha só. Davi Luiz, Copa de 2014, Granja Comari. Esse menino conseguiu passar pela segurança. Chegou até o Davi Luiz, que deve ser o ídolo dele. Tá todo emocionado, Davi Luiz, carinhoso, ainda bem, né? Ganhou a camisa de treino. Alguém com inveja? Não, espírita não tem inveja, né? Presta atenção nesse menino de camisa azul perto do Messi, ó. Olha o que ele vai fazer. Presta atenção no que ele fala. Vocês não estão ouvindo, mas vai dar pra ler. Tirou a foto. Messi, eu te amo. Olha o jeito que ele fica, porque ganhou um autógrafo do Messi. Cristiano Ronaldo. Presta atenção nesse menininho aí no meio da imagem, ó, só de chegar perto. E esse jogador eu não sei quem é, ele me lembra o Tevez, mas não dá pra identificar com certeza. Olha a emoção do menino perto do ídolo dele, ó. Vocês não estão ouvindo direito, mas ele tá chorando assim, de esgoelar, coitado. Essa imagem é sensacional, cara. A segurança ia tirar o menino que invadiu o campo. Quem foi buscar? O estádio inteiro aplaudindo. O time adversário aplaudindo. E ele foi levado para a seleção brasileira. Alguém com inveja? Além de mim? Gostaram? Por que que isso é sensacional? Nós estamos falando sobre o semeador. Vocês acham que esses caras são semeadores? Será que eles têm noção do potencial de semeadura que eles têm na mão? Eu fico imaginando o dia que três, Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo, que para mim são os três maiores ídolos do futebol mundial hoje. O dia que esses caras comprarem a briga contra as drogas, eles vão ajudar muita criança e muito adolescente. Estou falando bobagem? Gente, quanta criança e quanto adolescente se espelha nesses caras? Quanta criança você vê nas ruas com a camisa escrito Neymar, com a camisa, às vezes nem tem dinheiro para comprar uma camisa de futebol. Ele pega uma camiseta branca e escreve de caneta, mas ele homenageia o ídolo. O dia que esses caras comprarem a briga contra a droga, contra a bebida alcoólica, eles vão ajudar muita gente. Pena que eles não têm, ou parecem não ter, noção do potencial de semeadura que eles têm na mão. Eles são semeadores. Só não entenderam isso ainda. Por isso que eu achei interessante trazer o vídeo. Eles vão ajudar muita gente a hora que quiserem. Vamos lá? Vamos pensar um pouquinho na semente. Como nós dissemos, se cada um de nós é um semeador em essência e em potencial, eu perguntaria, qual semente cada um de nós está plantando? Vamos pensar no nosso mundo mental. Da hora que você saiu da cama até agora, a maioria dos teus pensamentos foi bom ou foi ruim? Pensamentos de estresse? Teve? De impaciência? Teve? Pensou mal de alguém? Não chegou a falar, mas pensou. Talvez não verbalizou, mas pensou. Pensou? Pegou trânsito para vir para cá? Manteve o equilíbrio no trânsito? E o preto tem problema com o trânsito, né? Quais as nossas sementes, gente? Quando nós conversamos com as pessoas, a nossa semente é de alegria? É de entusiasmo? É de otimismo? Ou nós somos os semeadores do pessimismo? Que eu vejo muito isso. Alguém pensa, tem uma ideia de um projeto, ou, por exemplo, a pessoa quer voltar a estudar, eu vejo pessoas olhando para ela e falando assim, nessa idade? Olha que bela semente a gente jogou, né? Às vezes a pessoa está com uma manchinha na pele, a gente olha e fala, é câncer. Pode ir para Barreto. Um barulhinho no motor, o profeta do pessimismo fala assim,
fundiu. E às vezes é uma coisa tão simples, que a gente deveria incentivar através da semeadura, da paciência, da harmonia. Calma, vai atrás, vê o que é, não se preocupa, antes do diagnóstico não adianta ficar de cabeça quente. Quais são as nossas sementes, gente? O que cada um de nós está plantando em cada uma das ações, desde o momento em que levanta, que acorda fisicamente, que o espírito não dorme, até a hora de dormir. Já fizemos um levantamento disso? Alguma vez a gente parou para pensar? Santo Agostinho falou sobre isso na questão 909A do Livro dos Espíritos. Lembra? Passa em revista o teu dia. Vê se você fez todo o bem que podia, evitou todo o mal que podia ter evitado, se ninguém tem nada para reclamar de você. Só que ele vai ele vai sugerir uma investigação mais profunda. Sabe por quê? Porque ele vai dizer nesse texto que o nosso amor próprio, o nosso auto-amor, em linguagem mais simples, essa carapaça que a gente veste, não deixa a gente enxergar ou não deixa a gente admitir os próprios erros. Então tem muita coisa que a gente sabe que está errando, mas não quer admitir. Então ele fala, investiga profundo, faz pergunta para si mesmo. Não hesiteis, ele diz, em multiplicar as perguntas, até que um dia nós vamos achar, nós vamos descobrir por que aquela situação nos desequilibra, por que aquela pessoa nos tira do sério. Vejamos que com os livros de Kardec na mão, nós temos instrumentos para fazer uma autoanálise e acelerarmos muito o nosso progresso. A pessoa que faz essa autoanálise, com o tempo ela vai vencendo as síndromes internas. Talvez precise de ajuda, psicoterapia, remédio. Isso não é pecado, muito pelo contrário. São recursos que Deus nos deu. Mas a gente tem condições de olhar para dentro e fazer esse movimento. De perguntar para nós mesmos, por que eu faço isso? Eu sei que não deveria fazer, mas o que me motiva? Por que eu não consigo vencer essa tendência? Seria um excelente plantio para todas as noites e todas as manhãs. Um movimento de olhar para dentro. Porque quando Jesus disse que nós somos sepulcros, brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro, ele não disse que esse sepulcro vai ficar assim para sempre. Esse sepulcro pode ser higienizado. Pode deixar de ser um sepulcro e se tornar um vaso com belíssimas flores. Nosso coração pode ser um belíssimo jardim. Deixar de ser um sepulcro. Cabe a nós fazermos isso. E não nos esqueçamos que as nossas ações, inclusive ações mentais, eu diria até, principalmente ações mentais, são as nossas sementes. Se você me pedir para resumir toda a série André Luiz, eu resumiria, embora eu corra o risco de errar. Eu resumiria os 16 livros sequenciais de André Luiz a uma frase: tudo parte do pensamento. No pensamento está o alicerce, dizem os espíritos superiores a André Luiz, de todas as nossas construções. Porque tudo que a gente faz, antes de fazer a gente pensa, a gente tem uma ideia, a gente capta uma inspiração, capta uma intuição. Então vejamos que a renovação parte da mudança da semeadura mental. Mudando o mundo mental, a coisa começa a se encaixar. Mas as nossas ações, primeiramente as mentais, depois as externas, vamos dizer assim, elas são as nossas sementes. E nós precisamos começar a averiguar em nós se tem mais semente ruim ou mais semente boa. Jogando para uma outra parábola, que também está em Mateus 13, se tem mais trigo ou mais joio em nós. Para a gente ir trocando essa semente. Dá para trocar. Foi isso que a doutrina espírita nos mostrou. Reforma íntima. Nós fomos criados para chegar à perfeição. O ritmo da caminhada é o nosso esforço, como nos diz a lei do trabalho em O Livro dos Espíritos. A semente relativa ao Cristo é o quê? O que Jesus plantou na terra? Vou facilitar. Começa com E e termina com Evangelho. Talvez eu consiga uma participação. A semente relativa a Jesus, ao Cristo, chama-se Evangelho. Diga-se de passagem, segundo alguns estudiosos com quem eu concordo, não é correto dizer o Evangelho de Jesus. Porque se o Evangelho fosse de Jesus, ele seria lei moral da terra, porque Jesus é o governador daqui. Mas o Evangelho nunca foi lei da terra. O Evangelho é o mesmo em todos os sistemas, constelações, galáxias. O Evangelho é um só no universo todo. Portanto, ele não é de Jesus. O Evangelho é de
Deus. Jesus foi o professor que nos trouxe a lição, ensinando a teoria, reforçando a teoria do Antigo Testamento, como nos ensina Kardec no primeiro capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, as 3 revelações, elas são gradativas. Então Jesus ensina a teoria, mas mostra na prática, mas não é o criador do Evangelho. O Evangelho é um conjunto de leis aplicadas a situações, portanto ele é de Deus. E é o mesmo em todos os planetas do nosso sistema, em todos os sistemas, galáxias e no universo todo. Ou seja, vivendo bem o Evangelho, nós vamos viver bem em qualquer planeta de qualquer galáxia, e vou extrapolar, de qualquer universo, que a ciência já trabalha com o conceito de multiversos. É aquele Evangelho simples e amoroso que Jesus ensinou, que vai abrir as portas da felicidade para nós em qualquer morada na casa do Pai. Mas se a semeadura, se a semente de Jesus é o Evangelho, mais uma vez eu sugiro, não nos preocupemos com a semente de Jesus. Repito, a semente de Jesus é excelente, ele sabe muito bem semear. Nós precisamos nos preocupar com a nossa, porque tem hora que a gente planta coisa boa, hora a gente planta coisas menos boas. A gente precisa corrigir esse plantio menos bom. Esse plantio que algumas vezes é ruim. Porque se vocês forem iguais a mim no sentido evolutivo, nós somos capazes de coisas geniais. Que a gente olha pra gente e fala, nossa, mas que coisa fantástica, fui eu que fiz isso? Mas tem hora que eu sou capaz de coisas infantis. Eu olho pra mim mesmo e falo, André, quando é que você vai amadurecer, cara? Se vocês estiverem no meu nível evolutivo, tem hora que a nossa semente é extraordinária, mas tem hora que ela beira a infantilidade. Então nós precisamos rever alguns conceitos. Desconstruir, e quando eu falo desconstruir, eu sempre evoco a lei de destruição no Livro dos Espíritos, porque as pessoas acham que lei de destruição é só terremoto, tsunami. Gente, quantos conceitos nós desconstruímos desde quando adentramos essa casa? A aplicação moral da lei de destruição é isso. Nós desconstruímos conceitos, que eu acho destruição um termo muito pesado. Nós desconstruímos conceitos para reconstruí-los melhorados à luz da doutrina espírita. Vejamos que transição planetária é transição dos habitantes. Santo Agostinho diz isso no Evangelho segundo o Espiritismo. À medida em que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Transição planetária não é transição de planeta, é transição dos habitantes. Nós estamos em transição. E transição nada mais é do que desconstruir o homem velho. Lembra da carta de Paulo? Homem velho, homem novo? Pois é. É desconstruir o homem velho e construir o homem novo. O ser renovado. De olho no futuro. Já vislumbrando a perfeição espiritual. Então não se preocupe com a semente de Jesus. Nós precisamos nos preocupar com a nossa. Só para esclarecer. Eu vejo muito espírita, converso com muita gente, a gente acaba viajando muito, preocupados com transição planetária. Eu vou jogar uma semente de reflexão. O que nós podemos fazer pela transição planetária, gente? A transição planetária, no todo, é responsabilidade nossa? Cada um de nós tem um raio de ação. Vida pessoal, vida familiar, vida profissional. Sabe o que nós podemos fazer pela transição planetária? O melhor que a gente pode dentro do nosso raio de ação. Fora dele a gente não pode muita coisa. E se eu não posso muita coisa fora do meu raio de ação, por que eu preciso? Por que nós estamos nos preocupando com transição planetária? Transição planetária é raio de ação de quem? Do governador espiritual do planeta. E fica tranquilo que ele dá conta. Vocês conhecem o Sérgio Felipe de Oliveira? Acho que ele esteve aqui uma vez, não teve? Há pouco tempo atrás? Sérgio Felipe tem uma reflexão extraordinária, está no YouTube, num estudo sobre ansiedade e espiritualidade. Ele vai dizer que muitas vezes a ansiedade é a nossa humildade doente, é a gente querendo fazer mais do que dar conta, querendo dar passo maior do que a perna, é por isso que a gente é ansioso. É como se eu, que sou professor, dissesse assim, eu estou muito preocupado com a educação do Brasil. O que eu posso fazer pela educação do Brasil, gente? Eu posso fazer no meu contexto, doar a educação do Brasil a melhor aula que eu posso. Mas pela educação do Brasil como um todo, o que eu posso fazer? Não é da minha
alçada não é do meu raio de ação. Se nós identificarmos o nosso raio de ação com perfeição e fizermos tudo que está ao nosso alcance dentro dele, a chance de ansiedade diminui quase a zero. Por quê? Porque a gente vai se limitar ao nosso contexto, àquilo que é a nossa tarefa. E raio de ação me lembra uma outra parábola, você já ouviu falar dela? Quem lembra? Parábola dos talentos. Jesus nos diz que cada servo recebeu o talento segundo a própria capacidade. Então vejamos que o meu raio de ação está dentro da minha capacidade. Se eu tentar extrapolar, está fora da minha capacidade, eu vou dar conta? Olha como que Jesus é sábio na hora de contar uma parábola, né? E a gente está aí querendo abraçar o mundo e às vezes não dando conta das funções e das responsabilidades que Deus nos deu. Vamos lá. Vamos pensar um pouquinho nos tipos de solo. Primeiro nós vamos fazer uma análise um pouco mais teórica, um pouco mais técnica. Porque no livro As Parábolas de Jesus, de Joaquim Jeremias, ele vai explicar uma coisa interessante para a gente. Haroldo Dutra Dias cita muito esse livro quando ele vai falar sobre parábolas. E olha que colocação interessante do Joaquim Jeremias. Ó. Estranha que o semeador seja de tal inabilidade ao semear, a ponto de pôr a perder uma quantidade de semente. Quando a gente lê o texto com mais atenção, antes de estudar a doutrina espírita, vocês estranhavam os primeiros versículos? O semeador joga semente no meio de espinho. Gente, está na cara que não vai brotar, não está? Joga no meio de pedra. Vai brotar no meio de pedra? Joga na beira do caminho. As pessoas vão pisar, o mato está baixo, os passarinhos vão comer. O que ele está dizendo? É de estranhar um semeador jogando semente fora, não é? Mas ele vai explicar por que isso é feito. Mas trata-se de algo que acontece na realidade. Compreende-se o caso quando se sabe que se semeia na Palestina, ou seja, precisamente antes de arar a terra. Portanto, o semeador da parábola vai passando pelo campo, não arado e ainda cheio de restolho. Depois ele vai arar e vai virar com espinho, com pedra e com caminho e tudo. Entenderam agora? Muda o sentido? Olha como que é importante estudar profundamente. Não queiramos entender parábola de Jesus contada há 2000 anos atrás com a nossa cabeça. Vou dar um exemplo agora. Como que a nossa cabeça ocidental, nossa mente ocidental, não acompanha o raciocínio deles. Vê-se então que semeia à beira do caminho. É de propósito que ele lança semente no caminho, isto é, no trilho que os camponeses de tanto passar formaram no meio da antiga roça, pois também o trilho deverá ser arado. Quando você lia a parábola e pensava na beira do caminho, o que você lembrava? Quem me ajuda? Se você for mais ou menos como eu, você deve ter pensado nisso aqui, ó. Mas isso é um caminho ou é uma estrada? Tem diferença? Por que ia ter estrada se não tinha carro? Tem que pensar com a cabeça deles, gente. Não tinha carro, não adianta ter estrada. Caminho é isso aqui, ó. Trilho. As pessoas vão passando, pisando e formando um trilhozinho. Mas olha que interessante, ele vai falar na beira do caminho, né? Sementes lançadas na beira do caminho. Eu encontrei essa informação num livro extraordinário sobre interpretação de evangelho, chama Luz Imperecível, da União Espírita Mineira, coordenado por Honório Abreu. E só para ter uma ideia, Honório Abreu foi quem ensinou Haroldo Dutra Dias a estudar. Ele é pouca coisa, né? Ele só ensinou Haroldo a estudar evangelho. Nesse livro ele vai fazer um comentário interessante. Sementes lançadas à beira do caminho. Quem é o caminho? Ele falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quem falou isso? Então o que significa a beira do caminho? Alguém que já se abeirou de Jesus, mas não consegue caminhar com ele ainda. Sensacional, né? Dá uma olhada nesse livro, a gente chama Luz Imperecível, um livro todo preto, com coração na capa, vermelho, da União Espírita Mineira, coordenado por Honório Abreu. Sensacionais os comentários sobre passagens do Evangelho. Aí ele vai explicar ainda, ó. É também de propósito que o semeador semeia entre os espinhos secos espalhados pelo chão, não lavrado, pois também eles serão revirados quando o arado passar. Quando o arado passar, aquilo que era espinho vai virar o quê?
Adubo. Adubação. Também não é mais de se estranhar que os grãos caiam em chão rochoso. Presta atenção agora. Pois as rochas calcárias, recobertas por uma fina camada de terra, dificilmente se distinguem do campo cheio de restolho. Então tem uma camada de terra. Você consegue ver se tem pedra embaixo? Entenderam agora por que ele jogou pedra lá? Mas vamos aprofundar. Essa semente que foi atirada em todo tipo de solo reflete uma lei moral ensinada para nós em O Livro dos Espíritos, na terceira parte. Alguém lembra qual é? Isso, os encarnados agora, por favor. Se o semeador não escolhe solo, que lei está sendo refletida aí? Lei de igualdade? Olha a pergunta de Kardec, 803. Perante Deus são iguais todos os homens? São? Para Deus você é igual a Jesus? Com certeza. Não é igual em nível evolutivo, é o amor que Deus dedica a nós. Então vou mudar a pergunta. Para Deus são iguais todos os solos? Joga para a parábola. Sim? E os espíritos respondem, sim. Todos tendem para o mesmo fim, perfeição espiritual, e Deus fez as suas leis para todos. Agora a gente entende o semeador. Mas aqui, inevitavelmente, surge uma pergunta. E nós, quando semeamos, escolhemos o solo? Quando você precisa dar uma mão para uma pessoa e você sabe que ela é muito difícil, daquela que vampiriza a energia da gente só de chegar perto, você vai feliz, você vai amarrado ou você vai pelo WhatsApp? Vai por e-mail. Uai, se eu deixei de ir porque a pessoa é difícil, nós estamos escolhendo o solo ou não? Me ajuda, gente. É uma reflexão moral. Ninguém precisa se acusar, é só para a gente pensar. Nós estamos escolhendo o solo ou não? Interessante, né? Chega no domingo, vai fazer uma festa, reúne a família, você escolhe a dedo. Aquele vem, aquele não vem, aquele vem, aquele não vem. Estamos escolhendo o solo ou não? Pois é, nós fazemos isso. Nós temos que tirar isso aqui do texto, gente, e jogar para a nossa vida. Senão não tem motivo para a gente estar estudando tanto doutrina espírita. Infelizmente, nós escolhemos solo. Nós escolhemos com quem conviver. E as pessoas que menos merecem, como diz aquela frase que passa pelo Facebook, eu não sei de quem é o autor, infelizmente, mas ela é extraordinária. Me ame quando eu menos mereço, porque é quando eu mais preciso. As pessoas que mais precisam são aquelas que nós deixamos de lado, infelizmente. E se alguém aqui leu o livro Religião dos Espíritos, que é Emmanuel comentando perguntas do Livro dos Espíritos, nós vamos nos lembrar que Emmanuel relata em determinado capítulo do livro que Jesus manteve Judas entre os mais próximos dele. Então tinha um colégio de 12 apóstolos, os discípulos, e dentro dos 12 Jesus mantinha alguns mais próximos. Judas era um deles, segundo Emmanuel. Judas era o que mais merecia? Não. Tanto que deixou a sua tendência vencer a sua vigilância e fez o que fez. Era o que menos merecia, mas era o que mais precisava. E nós precisamos entender esse exemplo para parar de ficar escolhendo o solo. No livro Fonte Viva, comentando o versículo 3 da parábola, Emmanuel diz assim: Jesus nos fala que o semeador deva agir, Jesus não nos fala que o semeador deva agir através do contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear. Alguém viu na parábola que Jesus pegou alguém e falou, faz o serviço para mim? Não, o semeador saiu para semear. Saiu da onde? Olha Emmanuel dando uma dica. Transferindo a imagem para o solo do espírito, opa, ele interpretou para nós. Quem é o solo? Vou mudar a pergunta. Quem somos o solo? Somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio a fim de beneficiar corações alheios. O que ele está dizendo? Se eu quiser ser realmente útil, eu tenho que sair desse mundinho que eu criei, e aí eu não sei se essa reflexão serve para mais alguém. Nós precisamos sair desse mundinho que nós criamos, onde só existe a gente e os nossos problemas. Vamos entender isso mais profundamente. No primeiro versículo da parábola, eis que o semeador saiu a semear. Tem dois verbos.
Segundo a língua portuguesa, o verbo é uma palavra que reflete uma ação. Muito bom. Qual é o primeiro verbo? Eis que o semeador saiu a semear. O verbo sair. Segundo, onde? De nós mesmos. O que significa sair de nós mesmos? Vencer o egoísmo. Questão 785 de O Livro dos Espíritos. Qual o maior obstáculo ao progresso? Os espíritos respondem: o orgulho e o egoísmo. Segundo verbo, semear. Aí já é uma ação externa. Vejamos que primeiro eu preciso vencer o egoísmo para depois poder semear com segurança. Qual a consequência disso? O verdadeiro aprendizado e a verdadeira cura é de dentro para fora. Ó, primeiro uma ação interna, limpa. Depois uma ação externa. Por que é importante a gente falar isso? Nós espíritas estamos correndo o risco de fazer, por exemplo, do passe, um dogma espírita. Tem gente que vem aqui, pode assistir a melhor palestra do mundo, pode assistir o Dr. Aguinaldo, pode assistir um Divaldo Franco, um Haroldo Dutra, um Navarro, que é um cara que eu admiro, assim, um irmão mais velho que eu tenho, pode assistir a melhor palestra possível e imaginável, mas se ela não tomar o passe, ela sai de cara feia, como se tivesse perdido viagem. Então vejamos que nós estamos transformando o passe em um dogma. Isso não é correto. Eu jamais desmereceria o passe, tá? Tem uma equipe de magnetizadores preparada para trabalhar junto com os magnetizadores encarnados. Então, se tem uma equipe espiritual, o fenômeno é sério. O problema é a gente. O problema é o solo que vai receber a semente do passe. Porque a gente acha que o passe vai resolver os nossos problemas. O passe está virando milagre. E, na verdade, passe sem reforma íntima, gente. Vou dar uma informação aqui que vai decepcionar muitos. No capítulo 19 do livro Missionários da Luz, os espíritos dizem para André Luiz que todo mundo aqui é muito ajudado. Muitas das nossas dificuldades são, assim, quase resolvidas até o 10º passe. Chama o fenômeno da 10ª vez. A partir do 11º passe, se não começar a haver reforma íntima, esforço e plantio, dizem os espíritos André Luiz, podemos aliviar, não podemos curar. Por favor, levante a mão quem já tomou mais de 10 passes. Gente, a casa caiu para nós. Está na hora da gente começar a se mexer. Está na hora de começar a semear. Não dá para ficar dependendo de passe, dependendo da ação dos espíritos para o resto da vida, não. Durante um tempo a misericórdia age, mas depois de um tempo é necessário ter méritos. Plantio é mérito. Vamos lá? O Cristo, o próprio Jesus, encerra a parábola no versículo 9 e a partir do versículo 10 ele começa a explicar ela. O próprio Cristo não nos deixou na mão na hora de entender a parábola. Olha o que ele vai dizer. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o malvado, as nossas imperfeições, a porta larga, e se apodera do que foi semeado no seu coração. Esse é o semeado à beira do caminho. E vai dizer também que o semeado sob solo pedregoso é o que ouve a palavra, recebendo-a imediatamente com alegria. O que Jesus disse? Que a semente que caiu no meio das pedras brotou rapidamente. Olha o símbolo da alegria, do entusiasmo. Das pessoas que, quando identificam alguma coisa interessante, acham que aquilo vai salvar o mundo. Quantas pessoas nós vemos assim em uma casa espírita? Chegam aqui, encontram amizades, encontram um pouco de paz, e se deixar ele vira a casa espírita de ponta cabeça. Mas olha a continuidade da explicação. Porém, não tem raiz, não tem profundidade, mas é transitório, ou seja, a empolgação vai passando e com o tempo o desânimo vai batendo, não tem profundidade nele. Ocorrendo provação, dificuldade e perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizam. Eu já vi lá em Severina a gente chegar, querer virar o centro espírita de ponta cabeça, em 3 meses desanimou e foi embora. Então vejamos que é um desequilíbrio, você vai de um extremo ao outro em pouco tempo. Não é um movimento equilibrado. Jesus continua explicando. O semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas a ansiedade da era, dos tempos,
e o engano da riqueza sufocam a palavra e tornam-se infrutífera. Ansiedade da era e engano da riqueza é o símbolo dos espinhos que sufocaram a semente. O semeado em boa terra é o que ouve e compreende, o qual frutifica e produz 100, 60 e 30. Então vejamos que o próprio Cristo explicou a parábola. É só a gente ler com mais atenção. A gente percebe então que Emmanuel estava correto quando ele falou que o solo somos nós, é o espírito imortal. Então vejamos que o problema não é do semeador por excelência. O problema não é a semente de Jesus, é o evangelho, não tem falha. O problema é o solo que se recusa a recebê-lo. Nosso coração é o solo, gente. Entendamos isso, para que a gente possa trabalhar o solo, para que a semente tenha receptividade. Por que nós vamos falar em nossa cruz, já caminhando para o final? Espírita não fica cultuando cruz, tá, gente? Cruz é símbolo. Porque espinhos, pedras, beira do caminho, nada mais são do que símbolos para os obstáculos que o Evangelho está encontrando para enraizar em nós. São os verdadeiros testes para o solo de cada um. Sabe por que isso é importante? Porque é muito fácil dizer-se cristão e muito fácil dizer-se espírita nas fases tranquilas. Você está ganhando seu dinheiro, não tem nenhuma conta atrasada, o carro está bom, a casa está tranquila, não tem ninguém doente. Aí você fala assim para mim, André, eu estou numa paz. Falo, ainda bem. É como se você dissesse para mim assim, André, eu venho aqui na casa espírita, eu tenho uma paz aqui dentro. Falo, se você não tiver paz aqui dentro, meu filho, com a equipe de Francisco de Assis trabalhando, você me desculpa, mas você precisa de ajuda. Os verdadeiros testes para a nossa fé, para a nossa paciência, para a nossa paz, são lá fora. Imagina você na Avenida Badibacite, 6 horas da tarde, todo mundo buzinando, e 6 horas no horário de verão é 5. Então vai estar uns 38 graus, e o teu carro sem ar-condicionado. Ali é que a gente vai ver, é ali que os espíritos avaliam a nossa paciência e o nosso equilíbrio. Nós somos avaliados, gente, nos momentos de dificuldade, por isso que eles são tão importantes. Se a nossa vida for uma paz, quem cresce espiritualmente? A gente só adquire paciência nos momentos de provação. Daí a importância da dor na nossa vida, no sentido do aprendizado. Se a nossa vida for uma paz, tudo der certo o tempo todo, ninguém aprende paciência. A gente só aprende paciência nas fases difíceis. Então toda vez que a gente acomodar, a própria vida vai dar um sacode, entendamos isso. Os espíritos esperam que nós sejamos cristãos quando a doença bater na nossa porta. Que eu não sei como é que funciona aqui, mas muita casa espírita que eu vou, se a pessoa achar que amanhã ela vai ter febre, hoje ela já não vem à casa espírita. A gente precisa ser cristão na hora que a tristeza e às vezes até uma depressão bater na nossa porta. Aí é a hora de ter fé. A hora que a vibração cai, a fé é necessária para reerguê-la. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para lá, ele passa. Foi Jesus quem falou isso. Necessário ser cristão na hora das tentações. E não se enganem, porque aquelas duas figurinhas não representam forças externas. São forças internas, homem velho e homem novo. Necessário ser cristão na hora da dificuldade extrema. Vocês estão vendo que essa menina perdeu o cabelo, provavelmente por tratamento de câncer. Ela está desenhando o cabelo no espelho. Vocês estão vendo ela com cara de choro? Vocês estão vendo ela com cara de reclamação? Às vezes, por problemas bem menores do que o dela, a gente se pega desanimando, né? É o que Emmanuel diz no livro Caminho, Verdade e Vida. Por louvar Jesus nas casas de oração e menosprezá-lo nas ruas, é que temos naufragado. A gente precisa ser cristão lá fora. Aqui é fácil. Para encerrar de vez, a semeadura pelo exemplo. Isso é de extrema importância. Vamos ver. Tem um videozinho. Se puder erguer um pouquinho o volume. Ô, cara, tá pensando o cara tá no carro, Aê, mano, a porta do caminhão de bebida abriu. O que será que ele vai fazer?
Tô chegando. Parou do lado. O que será que ele vai fazer? Vai roubar a bebida? Não. Fechou a porta. Integridade. Passa adiante. Integridade. Passe adiante. Passar adiante é? Para uma vida melhor. Passar adiante é o quê? Exemplo. Que eu costumo dizer, doutor, que é a maior divulgação que a doutrina espírita precisa. Tem que ter programa de rádio, tem que ter programa de TV, tem que ter estudo na internet, tem que ter transmissão de palestra, mas o dia em que nós espíritas formos exemplo, o movimento espírita cresce exponencialmente. Imagina o dia em que as pessoas olharem para nós e pensarem assim: nossa, o fulano está cheio de problema, está com problema financeiro, está com problema de saúde, está com problema na família, mas ele está sempre bem, sempre em paz, consegue sorrir. Esse tal de espiritismo deve ser bom, eu vou lá conhecer. É a divulgação que a doutrina precisa e ela depende de nós. É a nossa semeadura dentro do nosso nível evolutivo. E por que é importante a semeadura, por exemplo? Eu optei por trazer esse vídeo, porque a palavra ensina, mas é o exemplo que arrasta. E nós precisamos trabalhar esse contexto do exemplo na educação familiar. Sabe por quê? Porque pai e mãe são os primeiros exemplos do filho. Quando ele não sabe o que fazer, ele não sabe o que é certo e o que é errado, adivinha quem é o exemplo dele? Eu acho muito bonitinho quando eu vejo o pai falando assim: filho, não pode mentir. Toca o telefone e ele fala assim: se for para mim eu não estou. Filho, não beba, com o copo na mão. Filho, não fume, com um cigarro na mão. Não subestime a chamada nova geração. É a linguagem de Kardec no livro A Gênese. Eles não fazem o que nós sugerimos, eles fazem o que nós fazemos. Porque ele pensa: por que ele está mandando eu fazer se ele faz? E ele vai experimentar. Você pai, você mãe, é o primeiro padrão comportamental que o teu filho enxerga. O que você fizer para ele é o correto. E aí nós vamos entender por que a situação das escolas, por exemplo, está tão complicada. Porque as crianças estão crescendo, vendo pai e mãe discutindo, brigando, gritando um com o outro e se agredindo. Para ele, a partir daquele ponto, aquilo é normal, aquilo é correto, ele vai bater e vai agredir. E nós precisamos entender isso com urgência. Blindar a nossa casa de tanta influência ruim, através da conduta, também do Evangelho no Lar, que é uma que é uma ferramenta extraordinária para a proteção pessoal e familiar. Nós precisamos blindar as nossas casas, gente. Está muito fácil a influência ruim entrar. E uma das fontes maiores para essas influências entrarem na nossa casa chama-se televisão. Como que tem coisa desagradável na televisão hoje? Está difícil de achar um programa decente. Então vejamos que nós somos os exemplos primeiros ou primários para os nossos filhos. O teu filho faz o que você faz, não é o que você sugere. Então nós precisamos ser exemplos para eles. Senão, a gente vai ficar batendo em ferro frio. Senão a gente vai ficar eternamente pedindo para fazer uma coisa, fazendo outra, e ele nos imitando, e o filho dele imita ele, o filho do outro imita o outro, e quanto que isso vai mudar? Porque a gente não pode achar que as novas gerações, mais maduras espiritualmente, vão vencer sozinhos. Lembra que Chico Xavier chegou a dizer assim, que se ele não tivesse tido todas as dificuldades que ele teve, ele teria perdido essa encarnação? Porque tudo aquilo ajudou ele a se manter firme? E a gente tem mania de achar que missionário reencarna pronto. Segundo a doutrina espírita, missionário é quem encarna para cumprir uma missão. Mas enquanto ele cumpre a missão ou tarefa, ele amadurece espiritualmente, então ele não está pronto. E nós estamos jogando espíritos maduros fora, por falta de padrão educacional e de exemplo dentro de casa. Vou deixar meu e-mail aqui, se alguém quiser receber esse material, tanto os slides como os vídeos, é só mandar um e-mail para mim, tá? Sempre faço isso como forma de divulgar o conhecimento. andreespirita@gmail.com. O Portal de Luz é a casa que nós frequentamos lá em Severínia. Nós temos um blog onde nós postamos o material produzido, portaldeluzseverínia.blogspot.com. A Rede Amigo Espírita, que já é um portal imenso, quase 50 mil espíritas cadastrados, que inclusive está transmitindo a nossa palestra hoje, transmite as palestras do Francisco de Assis. Muita paz, obrigado, Deus abençoe.